Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 7 de julho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, o mesmo título, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor, exercitar nosso espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender naquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante é sempre a gente conseguir, ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, por isso a importância do exercício do nosso espírito, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Senhor Jesus. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Senhor Jesus. Agora capítulo 14, versículo 33. Senhor Jesus. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Senhor Jesus. Capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, ser como pai para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Ao escrever aos Coríntios, Paulo afirmou: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo se coloca na posição de um pai, em contraste com a figura de um preceptor, ou seja, de um tutor, que simplesmente educa e acompanha os filhos de outros. Quando Paulo se mostra como um pai aos coríntios, ele deseja mostrar que entre eles havia um vínculo de vida. Esse vínculo também é demonstrado para com os gálatas. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E também para com Timóteo. Ó Senhor Jesus. Sendo assim, quando Paulo recomendou Timóteo aos coríntios, seu intuito era também de que Timóteo lhes lembrasse os caminhos em que Paulo os havia instruído. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Nesse versículo vemos um princípio muito importante. As igrejas de que Paulo cuidava deveriam estar sob a mesma orientação, ou seja, sob a mesma palavra profética. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Paulo ordenava
até mesmo questões com respeito às ofertas aos santos, e não admitia contendas com respeito à orientação apostólica que as igrejas deviam seguir. Ó Senhor Jesus! Paulo reconhecia a importância da sua presença nas igrejas. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Nesse trecho, podemos extrair 4 lições. Primeira, o despenseiro de Deus anda em união com Deus. Segunda, a presença do despenseiro pode mudar a situação da igreja. Terceira, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E quarta, o despenseiro de Deus é alguém espiritual. Isso significa que seus sentimentos são sempre moderados, mesmo que se irritem, não o fazem além da medida, e tampouco mantêm a sua ira. Podemos ver que Paulo, do mesmo modo que repreendia os coríntios, também os tratava com a mansidão de um pai. Ó Senhor Jesus! Como despenseiros de Deus, precisamos aprender a fazer tudo no Espírito, até mesmo em nossos passatempos ou atividades diárias. Esse é um caminho seguro e sobremodo excelente. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ele mostra aqui, principalmente essa questão de a gente perceber, como pai, Senhor Jesus. A gente não pode simplesmente tratar os irmãos simplesmente como preceptores, como tutores. Aqueles que vêm, dão uma educação, mostram, mas são filhos de outros. Se está havendo uma mudança ou não, não cabe a mim, deixa para lá, cada um que se vire. E não é por aí. E precisa perceber que na igreja nós temos uma relação de vida, um cuidando dos outros. Senhor Jesus, tem aqueles que cuidam de nós, nós cuidamos de outros. E todos nós temos responsabilidade no corpo, como membros do corpo de Cristo, mas nós também temos responsabilidade como família de Deus. Nós estamos juntos, andando juntos, e nisso a gente tem que perceber, aqueles que estão à nossa frente, nos dando orientação, para a gente poder seguir a mesma orientação. A gente não pode cada um fazer aquilo que quer, mas a gente precisa fazer a vontade de Deus, como ele tocou aqui no finalzinho, Tem que aprender a fazer tudo no Espírito. Até nos nossos passatempos, atividades diárias, coisas do dia a dia, a gente tem que buscar exercitar o Espírito. A irmã até faz a pergunta, você pode estar no Espírito ao ler um jornal, ao assistir TV? Com certeza. Atividades espirituais não são só relacionadas ao serviço a Deus, mas a gente precisa estar no Espírito a todo tempo. Sempre estar atento ao chamado de Deus, ao falar de Deus. Senhor Jesus. A gente tem que ser aqueles que estão prontos para atender o Senhor. Não ficar ali, Senhor, agora eu estou exercitando o Espírito, agora o Senhor pode me usar. Não somos nós que determinamos quando Deus vai nos usar. Mas a gente precisa ter temor e tremor do Senhor para a gente estar diante dele todo o tempo, para que ele faça a sua vontade. E não que ele venha fazer só quando eu tenho vontade. Ó Senhor Jesus. Por isso ele passou para nós aqui essas lições, Senhor Jesus. E como a gente já tocou durante a palavra dessa semana, despenseiro de Deus não é só para um irmão especial, não é só para o apóstolo. O Senhor ele quer também que cada um de nós seja despenseiro de Deus, seja um servo de Deus, para levar a palavra, levar a vontade de Deus adiante. Então isso aqui é para todos nós. Obviamente que existem níveis de dispensação, Senhor Jesus. O Senhor ele vai nos confiando cada vez mais. Então inicialmente a gente começa dispensando a nossa casa, nossos familiares, depois vizinhos, ter um grupo familiar. E aí o Senhor ele vai, conforme a gente vai se engajando naquilo que Deus quer, ele vai nos dando mais responsabilidade, ele vai aumentando a nossa esfera de ação. Ó Senhor Jesus, e aí a gente vai passando a dispensar mais a palavra. Então é uma questão de exercício. A gente começa com um pouquinho, a gente vai sendo fiel no pouco, o Senhor vai nos constituindo mais e mais, Senhor Jesus. Então ele toca, o primeiro aspecto é a gente andar em união com Deus. A gente aprender a ter mais intimidade com o Senhor, saber aquilo que está no seu coração, Senhor Jesus. Ser aqueles que podem responder em nome do Senhor, não com soberba, não se achando alguma coisa, não
usurpando o lugar de Deus, mas não com humildade, assim como Jesus fez. Né? Aquilo que ele falava era a vontade de Deus. Né? Ele não fazia o que queria, não ia onde queria, não falava o que queria. Né? Senhor Jesus, a todo tempo ele estava ali, né, procurando expressar o Pai. É isso que a gente precisa fazer. Esse é um modelo que foi deixado para nós. E Paulo nos lembra isso, né? Nós somos despenseiros de Deus. O que importa é que os homens nos considerem, né, como despenseiros dos mistérios de Deus. Né? Aqueles que mostram para as pessoas aquilo que está no coração de Deus. E para isso a gente tem que ser um com o Senhor. A gente precisa ter intimidade, a gente precisa buscar compreender aquilo que o Senhor está falando. Né, Senhor Jesus, a gente precisa de sabedoria, de revelação, né, a maneira de aplicar essa palavra, a maneira de a gente se aproximar de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e ele mostra o segundo ponto, que a presença do despenseiro ela pode mudar a situação da igreja. Aí mais uma vez, não cabe só a questão do apóstolo, né, mas realmente a gente está sempre ali presente, né, dispensando a vontade de Deus. Né, então, fica aqui também um exemplo, né, quando Paulo mandou Timóteo, olha, eu estou mandando Timóteo para lembrar vocês, né, aquilo que eu tenho ensinado. Então a presença de Timóteo ali também, né, enviado do apóstolo, seguindo a orientação do apóstolo, da palavra profética, também estava ali para mudar a situação da igreja. Ó Senhor Jesus. Então nós também precisamos ser esse, né, e diante do Senhor, eu quero dispensar a tua palavra, para que possa mudar a situação da igreja, para que toda a igreja possa reagir, né? Não só um ou outro está ali disposto a fazer a tua vontade, mas todos nós. Ó Senhor Jesus. O terceiro, né? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? Senhor Jesus. A gente já viu, né, que não é só uma questão daquilo que você faz, né, pelo Senhor. A gente já viu essa semana. Mas é muito mais uma questão daquilo que você é diante de Deus. Né? Senhor Jesus, né? A nossa pessoa. Então não basta só aquilo que você fala. Você pode falar, né, de maneira boa, né, de maneira bonita, maneira eloquente, convencer as pessoas, mas o Senhor quer saber a questão do poder. O poder vem pela dispensação de Deus. Né? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Né? Não é simplesmente para aquele que passa adiante, né, um ensino, né, Senhor Jesus, mas é aquele que está sendo ali empoderado, né, pela palavra, pela vontade de Deus, pela palavra profética. Por isso a gente precisa estar de acordo com o Senhor, porque, como acontece, né, alguns aqui se ensoberbeceram. Né? A gente já viu aqui durante a semana, né, alguns que Paulo fala, por que vocês estão agindo como se, né, a palavra partisse de vocês? Né? Por acaso que vocês estão levando para frente não for algo que vocês receberam, né, daqueles que estão servindo o Senhor? Né, Senhor Jesus. Então alguns se soberbeceram, né, tiveram ali a palavra ali e acharam, não, agora essa palavra é minha, né, e agora eu vou levar adiante. Então Paulo falou, olha, eu vou estar junto com vocês para ver se tem poder de Deus aí mesmo, né, para ver se vocês estão seguindo a orientação. Né, Senhor Jesus, o que a gente precisa agir sempre é pela fé. Né, Senhor Jesus, o que é a fé? A fé é o próprio Deus se dispensando para nós. Né, algumas pessoas têm esse conceito de que não, a fé é o que eu creio, né, eu tenho a minha fé, você tem a sua. Não, a fé ela nos leva para o mesmo lugar. Alguns vão ter um pouco mais de fé, outros menos, porque por causa de aquilo que Deus dispensou para nós. Fé não é simplesmente você só crer em algo, né? Fé e crença são duas coisas completamente diferentes. A gente precisa estar bastante claro, né, que a fé vem pelo dispensar de Deus. É quando Deus traz para nós, né, coisas que não existiam em nós. Ó Senhor Jesus, quando até mesmo Ele modifica coisas que já existiam, mas para algo melhor, algo dentro do padrão dele. Às vezes nós podemos fazer as coisas muito bem, né, ter um padrão nosso que seja muito bom, seja aceitado por todos, mas aquilo às vezes não é agradável a Deus. Ele quer modificar, Ele quer nos dar algo ainda mais sublime, né, mais elevado. Então a gente precisa sempre buscar o Senhor, né, nesse sentido. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele fala a questão, né, de transmitir o reino, né, de viver o reino, ser encabeçado pelo Senhor, ser encabeçado pelo Rei do Reino, né, o Rei do Reino dos Céus. Não é só você ouvir uma palavra e repetir, mas essa palavra precisa causar uma mudança na sua vida. Essa palavra precisa ser real, né, no nosso viver. Para na hora de você transmitir fé, você transmitir o falar de Deus. É Deus falando por meio de você, e não só você repetindo palavras. Por isso que Ele falou, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? É Deus nos habilitando, é Deus falando, é Deus transmitindo por meio de nós, nos usando como um canal. Ó Senhor Jesus.
né? E o quarto ponto é que um dispenseiro de Deus é alguém espiritual, né? Alguém que sabe ali, né, como ter domínio próprio, né, como ter amor na medida certa. O irmão até dá esse exemplo, né? Ele fala assim, né, vocês querem que eu vou até vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Né? Então a gente precisa aprender, né? Ir na hora certa, mas também, né, ali volta ali para aquele estado de paz, né? Ter paz com o Senhor, né? Como aqui a gente leu, Paulo repetiu várias vezes para Timóteo, né? Ó, a paz, a misericórdia, a graça de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus não é Deus de confusão, né? A gente não deve ter o costume de contender, estar sempre discutindo as coisas, mas aprender, né, a acatar as coisas como no Espírito. Nós vamos ser espirituais, né? Aqueles que buscam a esfera do Espírito, né? Invoca o nome do Senhor com uma direção bem clara. Olha, eu estou invocando o nome do Senhor para estar na presença de Deus, para receber a orientação de Deus, para ser encabeçado pelo Senhor. O encabeçamento de Cristo começa pela igreja, né? Se nós não formos encabeçados pelo Senhor, como que Deus vai ter uma base para poder encabeçar, né, toda a terra, né? Encabeçar os irmãos, né? Encabeçar toda a terra, encabeçar as situações? Deus, ele quer nos usar como ponto de partida, e para isso a gente tem que estar no Espírito, né? Senhor Jesus, aprendendo a fazer tudo no Espírito, mesmo nas nossas coisas do dia a dia, está sempre exercitando o Espírito, está sempre ligado, sempre focado, né? Senhor Jesus, embora a gente possa ter muitos preceptores em Cristo, né? Muitos que nos educam, nos acompanham, a gente vai ter poucos pais, né? Mas é isso que o Senhor está procurando de cada um de nós, que a gente saia da posição, né, do preceptor, aquele que só ensina, ó, fiz a minha parte, acabou, né? Mas realmente aquele que é pai, aquele que quer lidar com muito mais, né? Quer revestir os irmãos, quer estar junto, quer estar orientando, se preocupa se os irmãos estão se alimentando da palavra de maneira correta, né? Se preocupa se está ali conseguindo dispensar, se está conseguindo ser aquele que traz suprimento para os irmãos, né? O pai, ele é responsável pela casa, é responsável por tudo, né? Ele tem que prover alimento, né? Vestimenta, né? Proteção, segurança, paz, né? Tudo isso o pai tem que fazer. O professor, ele não está muito preocupado, né? Ele atende ali aquele horário ali, ensinou a matéria ali, acabou, né? Foi ali, entendeu, não entendeu, alguns ainda se preocupam um pouco mais de, olha, eu preciso levar isso de uma maneira que o outro possa entender melhor, então ele explica mais de uma vez, procura várias formas, né, de explicar o mesmo assunto, mas tem alguns que não dão matéria e se vira aí. Ó Senhor Jesus, nós não podemos ser esses, né, que simplesmente trazem uma palavra e não se preocupa se os irmãos estão conseguindo viver essa palavra. A gente precisa ser esse, né, que a gente perceba, né, essa responsabilidade, como Paulo bota aqui no versículo que a gente leu e orou, né? Senhor Jesus, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então pelo Evangelho, pelo poder de Deus, né, que as pessoas foram geradas, né, por meio de nós. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu não fui gerado simplesmente porque eu queria, porque eu fiz isso ou aquilo, mas foram gerados pelo Evangelho, que foi transmitido aquilo que Deus queria. Agora a gente precisa dar continuidade, né? Até a volta do Senhor a gente precisa dar continuidade. Ó Senhor Jesus, né? E quando fala aqui, né, que Paulo, quando ele se mostrava aos irmãos como um pai, eles iam mostrar que havia um vínculo de vida, né? O que nos une aos irmãos, né, é esse vínculo de vida, é a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, não é só uma questão da gente tá unido ali pela mesma doutrina, ou reunido porque a gente está no mesmo local de reunião, na mesma cidade, mesmo grupo familiar e tal, mas é a gente perceber que realmente é um vínculo de vida, né? Nós estamos ligados ao corpo, né? Somos membros uns dos outros, né? E essa vida divina que está em mim precisa passar pelos irmãos, a vida que está nos irmãos precisa passar para nós, passar um para o outro, né? A gente tem que ter esse avanço e também um feedback, a gente vê o que está acontecendo, né, de verdade ali. Então a gente tem esse vínculo de vida, né? Um está ligado ao outro, né? Então a gente precisa estar transmitindo. Às vezes a gente olha algum irmão ali decaindo na fé, deixando de buscar a palavra, então a gente toma como, isso não é problema nosso. Mas a gente está ali transmitindo, né, pela mesma seiva ali, né? Então se não está chegando vida naquele irmão, a vida está sendo obstruída em algum lugar. E talvez possa ser em nós. Então nós precisamos buscar mais o Senhor, né, para ver a maneira de transmitir essa seiva mais límpida, para chegar à nutrição, né, a cada um de nós, a cada membro do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então a gente também tem que fazer também nesse trabalho de Timóteo, né, lembrar,
né, os caminhos, né, que o apóstolo tem nos instruído, né, que é a palavra profética, né, Senhor Jesus. Então, da mesma forma, nós precisamos também ser esses Timóteos, né, que conseguem compreender a palavra que está vindo do apóstolo, a palavra que está vindo como direção do Senhor, né, Senhor Jesus. E por nossa fidelidade, né, de ser fiel à palavra, fiel ao encargo, né, lembrar os caminhos, né, diante do Senhor, né, e como tem sido ensinado a cada igreja. Então, hoje, graças ao Senhor, né, as igrejas têm caminhado juntos, né, somos cidades diferentes, às vezes com quilômetros e quilômetros de diferença, né, de distância uma para outra, mas todos caminhando juntos, né, no mesmo ensino, né, na mesma direção, na mesma palavra profética. Então, e mostra, né, que Paulo ele se preocupava muito com isso, até mesmo na questão das ofertas, né, não só na questão da palavra, mas também na questão das ofertas, na questão da palavra profética. Ele queria que todos estivessem andando juntos na mesma direção, aquilo que era orientado para um grupo ali, né, para uma igreja, e ele via dando fruto. Ele queria ver que as outras igrejas também praticassem, para que dessem fruto também, sentissem a mesma alegria. Então, quando você vê alguém fez algo e deu fruto, opa, o caminho é esse aqui. Então, se todos seguirem esse caminho, né, sempre na dependência do Senhor, né, buscando o Senhor, obedecendo o Senhor, né, a gente vai conseguir avançar junto, né, todo o corpo crescendo junto, né, avançando diante da vontade de Deus, a vontade de Deus sendo feita em toda a terra, né, Senhor Jesus. Então, a gente tem essa presença, né, do apóstolo, né, pela palavra profética, né, como a gente já viu várias vezes, né, que não é só pessoalmente, né, a gente tem pela palavra, né, assim como pela palavra nós temos a presença de Deus, né, por invocar o nome do Senhor, a gente está lendo, né, os livros espirituais, né, a direção do alimento diário, a gente também tem a presença do apóstolo, a gente tem a orientação, né, da palavra profética, a orientação de Deus. Se a gente segue, né, se a gente busca praticar, com certeza, né, a gente é imensamente abençoado. É isso que o Senhor quer fazer para nós, né? Então, nós temos sido tratados como filhos, também precisamos aprender a ser pais também para tratar outros como filhos também, se preocupando com o avanço de cada um, né? Aqueles que reúnem e aqueles que não reúnem conosco, né, Senhor Jesus, para que o Senhor possa avançar cada vez mais, né? Então, dispensando, né, unido ao Senhor, né, sempre presente para mudar a situação da igreja, ser esse vetor, né, que muda, né, sempre trazer uma palavra, né, com poder, né, com aquilo que vem do Senhor, aquilo que realmente pode mudar a nossa vida, mudar a vida das pessoas, né, Senhor Jesus, também sempre sendo espiritual, buscando fazer tudo no Espírito, até as coisas do dia a dia, para que o Senhor tenha liberdade, né, nos conduzir em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos encoraje, né, cada dia, né, viver baseados no amor, né, viver percebendo, né, que o Senhor tem cuidado de nós como filhos e tem dado esse encargo também para aqueles que estão à nossa frente, que se preocupam conosco. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.